Olá, amigos e amigas, sejam bem-vindos, bem-vindas a mais uma aula. Hoje vamos aprender como cultivar duas plantas maravilhosas, muito floríferas, plantas que têm uma floração muito espetacular, uma floração maravilhosa mesmo, que é as orquídeas do gênero Cymbidium e as orquídeas, no modo geral, do gênero Dendrobium, neste caso, a orquídea Dendphal ou Dendphale, como também é conhecida, tá? Então vamos falar primeiramente sobre o Cymbidium. Aqui eu tenho alguns exemplares, infelizmente eles não estão em floração, porque a janela de floração dele já passou, então agora ele está emitindo brotos novos e vai florir, né, no período correto, que começa geralmente em abril, tá? É uma planta asiática. Como vocês podem ver, eles têm pseudobulbos arredondados, né, tipo uma bolinha, e ela solta essas folhas bem alongadas, bem grandes mesmo. É uma característica do Cymbidium, tá? Soltar essas folhas bem alongadas, de modo geral. Os Cymbidiums, eles crescem em várias regiões do continente asiático, mas eles são encontrados em áreas de florestas de modo geral, vegetando sobre uma camada de matéria orgânica chamada de humus. Então é uma planta terrestre que deve ser cultivada, entre aspas, na terra, porque entre aspas eu já vou explicar, prestem bem atenção nesse tópico, tá? É uma planta terrestre que deve ser cultivada em um material similar ao que ele tem na natureza. É uma planta de regiões mais frias, então ele precisa de uma temperatura mais amena para que ele consiga se desenvolver e tenha possivelmente uma floração boa. Também a região é bastante chuvosa, né, clima de monções, e tem, né, toda uma questão continental ali que faz com que o clima seja bastante úmido nas regiões onde são encontrados os Cymbidiums, tá? A maioria dos Cymbidiums produzidas hoje são plantas híbridas, ou seja, foram feitos melhoramentos genéticos e chegaram a plantas muito bonitas, com tonalidades, né, que vão do verde, amarelo, lilás, o vermelho, entre outras cores. Então nós temos uma grande variedade, mas porém existem algumas espécies, como por exemplo esse daqui, ó. Esse é um Oncidium aloifolium, só que se você vai comparar a floração dessa planta para uma floração dessas outras híbridas, é infinitamente diferente, né? Você diz que essa planta aqui não é um Cymbidium pela floração, porque a flor dessa daqui é muito mais bonita de modo geral, para quem, né, gosta de cores vivas, flores grandes, né, para quem é apreciador desse tipo de característica de flor, né? Mas não deixa de ter a sua pureza, a sua beleza, tá? Então, essas plantas, quando você vai cultivar ela, você deve levar em consideração esses passos que eu vou passar para vocês agora. Primeira questão, você tem que estar na região sul ou sudeste do Brasil para você poder cultivar bem essa orquídea, senão você vai ter alguns problemas de modo geral. Ah, eu tenho ela, mas eu moro no Nordeste, eu moro na região Centro-Oeste, na região Norte do Brasil, né? E essa planta minha, ela não se desenvolve ou não floresce. Por quê? Como eu falei, é uma orquídea de clima mais frio, de um clima mais serrano. Então, para você poder cultivar essa orquídea, as temperaturas elas não podem estar muito altas durante o ano todo. É preciso que as temperaturas em algumas épocas do ano fiquem entre 10, 15, 18 graus aproximadamente. Então é preciso noites ou dias frios para que essa planta consiga emitir a haste floral. Então você vai ter, né, uma planta muitas vezes que vai se desenvolver muito bem, um vegetal maravilhoso, um vegetal muito vistoso, mas ela não dá flor. Por quê? Por causa, né, da questão da temperatura. Adianta colocar gelinho, gente? Não adianta, tá? De modo geral, essa orquídea não vai florescer você colocando gelinho, porque ela tem que sentir um choque térmico em basicamente
toda a planta, não é só no substrato. Ela tem que sentir um choque térmico, né, nas folhas, nos pseudos bulbos, nas raízes, para que ela consiga, né, entender que está chegando o período de floração, tá? Então muita gente coloca gelinho, mas o gelinho não tem nenhuma comprovação científica do que realmente funciona. Sem contar que você pode ainda estar causando queimaduras na sua planta, tá bom? Outra coisa importante, essa orquídea, ela gosta de muita umidade. Ela quebra a regra assim, de grande parte das orquídeas, que gostam de pouca umidade no substrato. Essa daqui gosta que o substrato sempre esteja relativamente úmido. O úmido não é encharcado, gente. Sempre tem que ter essa distinção. O que é encharcado? Aquele substrato que você diria assim, apertaria, né, e escorreria água. Então imagine uma esponja, que o substrato seja uma esponja. Quando eu aperto, escorre água, né, cai água do substrato, significa que, né, está muito úmido. Então não está perfeito. O que nós devemos fazer nesse caso, né? Fazer com que o substrato ele tenha uma maior aeração, que ele tenha uma maior ventilação, tanto por baixo quanto por cima, para que não tenha ocorrência de podridão nas raízes e pseudos bulbos consequentemente, tá? Mas é uma planta que gosta de bastante umidade. Não deve ser colocado pratinho embaixo, tá? De preferência cultivar ela num local onde o ar ele entre, né, pelo substrato, embora o substrato ele seja um pouco mais compacto. Falando em questão de substrato, é um substrato que deve imitar o local que ela vive, né? Então ela vegeta sobre uma camada de matéria orgânica. A gente chama de orquídea terrestre, mas na verdade ela é uma orquídea humícola, né? Ou seja, ela é uma orquídea que vive na matéria orgânica, no humus, e consequentemente para a gente poder cultivar não pode ser na terra, tá? Não pode ser na terra vermelha, não pode ser na terra arenosa, no arenito de modo geral. Tem que ser num substrato que simule o ambiente dela. Então o que dá para fazer, gente? O melhor substrato para ela, que você não vai ter tanto problemas com podridão, é o substrato à base de casca de pinos, carvão e, nesse caso, você coloca isopor para dar arejamento, tá? Isopor em pequenas quantidades. Eu vou tentar mostrar para vocês aqui o tamanho desse substrato. Então, para vocês terem uma ideia de dimensão, né, do tamanho da granulometria do substrato, olha só, em comparação ao meu dedo, gente. É um substrato bem fino, substrato bem pequeno e que dá para ela uma boa umidade, mas também garante um pouco de aeração. Não é um substrato compacto, então não deve ser cultivada na terra, gente. Não se cultiva Cymbidium na terra, porque ela não vai se desenvolver muito bem. Ela pode até se desenvolver, né, por um determinado período, mas ela vai estar mais susceptível ao excesso de umidade, ela vai estar mais susceptível ao ataque de fungos, de bactérias, de modo geral, tá bom? Ela necessita de muita luminosidade, então você deve cultivar ela num local de boa luminosidade, num local que o sol possa pegar de forma plena nela. Mas se você sentir que ela está ficando muito amarela, de modo geral, as folhas, está queimando, você pode colocar um sombrite de 50%, né, em cima, que já garante uma boa luminosidade para ela. É uma planta que gosta de bastante sol, de modo geral, podendo ser cultivada até a sol pleno, como eu já falei, tá? Vai muito bem em apartamentos, vai muito bem em sacadas, em varandas. Então existe uma série de locais que ela pode ser cultivada, garantindo sempre essas questões básicas de temperatura, umidade e luminosidade, tá? Ventilação é importante também, mas nem tanto para essa planta. A ventilação, né, é importante mais para a questão de substrato. Se você tem um ambiente muito úmido, né, é importante que você controle um pouco a questão da umidade, né, a umidade muito alta, com a ventilação. Garantir então uma ventilação adequada para ela, tá? Mas
os 3 quesitos básicos é a questão da umidade, sempre garantir uma boa umidade para ela, principalmente no período de floração, né? Sempre manter ela levemente úmida, quando ela está emitindo a haste floral, quando ela está firmando as flores, sempre garantir essa umidade, né, leve para ela, tá? É importante também que você não mexa nela quando ela está abrindo a haste floral, né, os primeiros botões, porque se você mexer pode acontecer da flor emborrachar, da flor murchar e acabar perdendo a floração. Então deixa ela firmar a flor, deixa ela abrir bem a haste floral, aí você mexe nela, muda ela para uma área, muda ela para dentro da casa ou para um outro espaço que você queira, tá bom? Isso é bem importante. Às vezes, se sua orquídea ela não está florindo, né, um dos motivos é que ela pode estar muito grande. Então é uma planta que quando ela entolcera demais, ela muitas vezes não floresce da forma adequada ou às vezes nem acaba florescendo. Então você fazer divisões, fazer com que a planta fique do tamanho menor, né, fazer as mudas, é importante para que ela floresça bem, tá? Uma coisa importante também, ela nos pseudos bulbos velhos, ela acaba perdendo as folhas, tá? Então não fica assustado, meu Cymbidium está perdendo as folhas, o que está acontecendo? Não tem problema, gente, ela está perdendo as folhas nos pseudos bulbos de trás, né, porque estão velhas demais, então ela acaba perdendo, é uma questão da planta ser caducifólia, né? Folhas caducas que acabam caindo por causa dos pseudos bulbos velhos, né? Ela acaba eliminando para guardar energia para os pseudos bulbos novos da frente. Você pode fazer divisões com esses pseudos bulbos velhos, fazer novas mudas. O ideal é que você faça mudas a partir de 3 pseudos bulbos. Dá para fazer com 1, com 2, mas o ideal é que tenha pelo menos 3 para você fazer uma nova muda, tá? 3 que eu digo para cada corte, então precisa ficar 3 no vaso e 3 para uma outra muda, certo? Isso é importante também. Agora nós vamos falar sobre o Denfal, né? O Denfal é essa orquídea que vocês estão vendo aqui, uma orquídea caneluda, né? Típica da espécie de modo geral. Ela é chamada assim aqui no Brasil, mas lá fora, né, em outros países ela não é chamada assim. Então, como vocês já perceberam, é uma planta que não é brasileira, ela vem, né, da região do sudeste asiático, mas principalmente da região ali nordeste da Austrália e em uma pequena parte de Papua Nova Guiné, né? Então ela é uma planta basicamente oceânica, né? Vem da Oceania, do continente da Oceania. É uma planta muito apreciada, diria assim que é a segunda orquídea mais cultivada de modo geral, porque a primeira, né, é a Phalaenopsis, né? A maioria das pessoas começam pelas Phalaenopsis e depois elas acabam adquirindo esse belo híbrido chamado de Denfal. Falando em híbrido, as pessoas pensam que ele é um cruzamento entre o Dendrobium e a Phalaenopsis. Isso por quê? Então a estrutura da planta, ela representa muito o Dendrobium, né? É uma planta caneluda, as folhas elas emitem uma para um lado, uma para outro, ela tem esses nozinhos aqui, os entrenós, então é muito similar, na verdade é parecido, igual ao Dendrobium. Porém, a flor, quando ela abre, quando ela emite a floração, vocês podem observar que ela tem ela é parecida com uma borboleta, né? Igual a Phalaenopsis, é muito parecida com a Phalaenopsis. Então ficou convencionado por muito tempo que essa orquídea era um híbrido entre o Dendrobium e a Phalaenopsis. Porém, esses dois gêneros, o gênero Phalaenopsis e o gênero Dendrobium, eles não se cruzam, né? Pelo menos diretamente. Eles não têm como, né, se cruzar, não dá para fazer híbridos a partir deles. Então, o que é essa orquídea afinal? É um Dendrobium que, na verdade, é um melhoramento da espécie Bigibbum que existe lá na Austrália, lá em Papua Nova Guiné, mas principalmente na Austrália. Essa orquídea também é conhecida como Dendrobium
borboleta, o Dendrobium phalaenophysis. Então ela também tem esse nome por causa dessa similaridade. Isso lá fora, em outros países, ela é conhecida assim. Mas aqui no Brasil nós chamamos carinhosamente de Denphal ou Denphale. Tá, vamos falar agora como cultivar essa planta. Diferentemente do Cymbidium, essa planta ela não gosta de tanta umidade. Então se a gente dá muita umidade para ela, o que acontece? Raízes e pseudos bulbos apodrecem rapidamente. É uma planta que ela vegeta em regiões de clima mais semiárido, né? O clima dela é um clima tipo mediterrâneo, então ela não gosta de muita umidade. É um clima onde chove pouco, onde não tem uma umidade tão alta. Então, para você cultivar bem essa planta, você deve estar controlando a questão da umidade. Sempre pecar por menos do que por excesso nesse caso. Nunca dá muita água para ela. Ela deve ser cultivada em um substrato bem aerado, né? O ideal é um substrato que seja à base de casca de pinos. É um substrato aqui que eu tenho, está sendo cultivada, essa que eu acabei de replantar. É um substrato com casca de pinos, carvão, no fundo pedra brita. E aqui em cima eu coloquei um pouquinho de esfagno para ajudar no enraizamento dela. Mas conforme ela for enraizando, a gente pode vir e tirar esse esfagno que não vai ter necessidade depois que ela estiver bem enraizada. Tem gente que compra ela e prefere cultivar na fibra de coco. Eu já digo o seguinte, gente, se você comprou essa planta e ela está na fibra de coco, a primeira coisa que você faça é replantar, porque a fibra de coco ela retém muita umidade, o chip de coco também, né? Aqui no caso é o chip de coco, tanto o chip quanto a fibra de coco retém muita umidade, a planta fica encharcada dentro aqui e acaba apodrecendo as raízes. Então você faça o replante, muda para um substrato mais versátil, para um substrato assim, gente, como eu estou mostrando aqui, ó. Substrato assim pode ser uma granulometria até um pouco menor, que vocês vão ter sucesso. Se achar interessante, faz furinho no vaso para dar ventilação, né? Os vasos de plástico são muito fáceis de fazer isso. Ou planta em vaso de barro, ela vem muito bem no tronquinho fica maravilhosa, uma planta que se desenvolve, gosta bastante da casca da peroba, do tronco de Sansão, né, do nó de pinho, vem muito bem em vários tipos de madeira de modo geral, tá? Não pode ser cultivada no pinus, no eucalipto, ela não vai se desenvolver tão bem, né? Não é uma planta que gosta desse tipo de material, mas casca rugosa, você pode estar cultivando ela que ela vai super bem, tá? Gosta de bastante luminosidade, muita luz, a região dela é uma região equatorial, uma região que recebe bastante luminosidade, porém, né, o ideal é que ela não fique no sol pleno. Então ela é uma planta que você pode garantir a luz para ela até mais ou menos às 10, 10 e meia da manhã, né, luz direta do sol. Depois disso, o ideal é que ela receba luz filtrada, que ela não receba aquela luz direta do sol a partir das 11 horas até mais ou menos as 4 e meia, 5 horas, porque pode acabar queimando as folhas novas, né? As velhas muitas vezes não queimam, mas as folhas novas, os novos brotos acabam queimando. Uma coisa importante, o sol, gente, em algumas regiões do Brasil, ele tende a ficar mais inclinado, né? Recebe aquela luz de lado de modo geral. Essa orquídea ela precisa receber luz de cima, porque senão os pseudos bulbos vão entortando, eles vão se adaptando à questão da claridade. Então se você coloca numa janela e a luz ela só pega de lado, o que vai acontecer? A planta vai entortar o pseudobulbo em busca da luz. Então para que ela cresça na forma vertical, que é a característica dela, a luz ela tem que vir filtrada de cima, tá? De forma a pico, né? Ou a pino, de modo geral. É uma planta que ela floresce o ano inteiro, né? Aqui no meu caso, infelizmente, acabou de sair as florações, como a gente pode ver, acabei de cortar a haste floral, terminou a haste floral, vocês podem fazer isso, corta, porque ela não vai dar nova flor, né? Diferente da Phalaenophysis, ela não vai florir novamente, ela vai secar em poucos dias e não tem necessidade de ter
aquela estrutura, né, seca na sua planta. Então você pode tirar, cortar, que não vai ter nenhum problema, tá? Os pseudos bulbos velhos, é muito interessante falar isso, que eles acabam perdendo as folhas, porém eles ainda podem soltar haste floral na época correta, ou ainda pode soltar cakes. Nunca corte esses pseudos bulbos velhos, porque em último caso, nem que eles não derem flores ou cakes, eles vão garantir uma reserva de nutrientes para a parte da frente da planta. Então nunca corta pseudos bulbos velhos, gente, nunca, nunca mesmo, tá? É uma planta que, como eu falei, ela é muito florífera, a janela de floração é o ano inteiro, ela floresce, né, de janeiro a janeiro, então você vai ter flores sempre, por isso que é uma planta que as pessoas gostam de cultivar, porque além de florescer bastante, ela dura muito a floração, dura, né, 3 meses, 4 meses, 5 meses, e às vezes termina uma floração, ela já emenda com outra, é o que acontece com essa planta. Então eu recomendo para quem está começando, tanto o Cymbidium quanto o Denfal. O Denfal, a característica é que ele vai bem em todas as regiões do Brasil. Existe um mito dizendo que na região sul ele não se desenvolve, mas ele se desenvolve muito bem. Eu tenho aqui na minha coleção alguns, né? Não é a minha especialidade, mas eu tenho, né? E ele vem super bem aqui na minha coleção, tá vindo super, né, super bem em todas as formas de cultivo que eu tenho aplicado, tá? E na região sul, como eu falei, de modo geral, para os outros estados, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, ele vai florescer. Só temos que tomar cuidado com a questão da geada mesmo, no período de geada, garantir que a geada não caia sobre as folhas, né, porque pode causar queimadura, tá bom? Então essa é a aula de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida que por acaso não foi falado aqui no vídeo, vocês podem deixar nos comentários lá no nosso grupo VIP, tá bom? Um grande abraço, tchau, tchau, gente!